Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos sobre a contratação do autônomo. Qual a diferença dessa modalidade para a contratação empregatícia? O que pode descaracterizar o contrato do autônomo e convolar esse contrato num contrato empregatício? Se esse assunto te interessa, eu peço desde já que você deixe aqui o seu like. Não saia daqui sem se inscrever no canal e sem ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Chega de papo e vamos ao que interessa. A reforma trabalhista acrescentou à CLT o artigo 442B. Esse artigo define o que seria o trabalhador autônomo. Em tese, esse trabalhador é aquele que preenche os requisitos legais e que pode trabalhar com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, e que, se não forem preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, não será considerado um empregado. Aqui, o legislador, ele se preocupou em afastar um determinado tipo de trabalhador do que seria um empregado. Mas, se nós formos analisar esse artigo ao pé da letra, ele não definiu o que seria de fato o autônomo. Mas isso aqui não é muito difícil de entender. Você deve saber, você já deve ter ouvido falar, que o autônomo é o patrão de si mesmo. Exatamente. Por que ele é chamado de patrão de si mesmo? Porque quando o contrato for de fato um contrato de trabalho autônomo, esse profissional é aquele que trabalha para quem ele quiser, da forma que ele quiser, no horário que ele quiser, desde que ele preste os serviços para os quais ele foi contratado. Veja que o autônomo é uma pessoa que detém um certo conhecimento técnico, profissional acerca de um determinado assunto, de um determinado serviço. Por isso, ele seria um especialista naquela situação e ele é contratado para desempenhar exatamente aquela atividade. Mas há situações em que essa perfeição técnica, essa qualificação técnica não será exigida ao extremo. Por exemplo, quando você contrata alguém para limpar um terreno, quando você contrata alguém para lavar a roupa apenas. Então, nesse caso, nós analisamos que o autônomo é aquele que não se subordina de forma alguma ao tomador, aquele que fez o contrato, aquele que o contratou. Veja que essa é uma característica que tem que ficar muito clara para você, porque se houver a subordinação, nós já não estaremos mais diante de um contrato autônomo, mas sim de um contrato de emprego. Por quê? Porque a subordinação seria o principal requisito aqui que diferencia um empregado de um trabalhador autônomo. Nesse caso, quando o autônomo ele decide contratar com o tomador e ele define como ele vai trabalhar, é preciso que fique claro que ele vai direcionar o seu trabalho. O tomador vai dar as diretrizes gerais, mas o modo principal de direção, de prestação desses serviços fica na mão do prestador, fica na mão do autônomo. Ao contrário do que acontece no emprego, em que a direção, em que a centralidade fica no tomador e o empregado se subordina àquela vontade, aqui no contrato com o autônomo nós temos o oposto. É o autônomo que determina o que vai ser feito, quando vai ser feito e de que maneira será feito. Além de toda essa autonomia, o autônomo ele pode direcionar o trabalho para uma outra pessoa. Ou seja, ele é contratado, mas digamos que nós estamos falando aqui de uma pequena empresa. Ele pode mandar um outro empregado seu para prestar aquele serviço. Aqui nós refutamos o requisito da pessoalidade, já que uma outra pessoa pode prestar os serviços. Sendo assim, se afasta ainda mais da pessoa do empregado a contratação do autônomo. Além dessa previsão na CLT, o contrato do autônomo é previsto também na Portaria do Ministério do Trabalho 671 de 2021, ali entre os artigos 24 e 28. Ali nós observamos um detalhamento um pouco maior
acerca do autônomo, que é exatamente isso que eu estou dizendo aqui para vocês nesse vídeo. Para você ter uma ideia, no artigo 27 dessa portaria está disposto que o autônomo ele pode recusar a prestação de serviços. Veja a autonomia, o poder que esse prestador de serviços tem. Ele pode simplesmente falar, não vou fazer, não quero fazer, ele não precisa justificar, a menos que o contrato de prestação de serviços preveja o pagamento de uma multa por descumprimento do contrato. Fora isso, não há que se falar em obrigatoriedade desse prestador em prestar os serviços para aquele tomador. Aí uma dúvida que é suscitada: se esse prestador de serviços, esse trabalhador autônomo, for trabalhar com continuidade e exclusividade, é afastada a caracterização do contrato de autônomo? Nós estaremos aqui diante de um contrato de emprego? O artigo 442B da CLT veio exatamente para deixar claro que mesmo que exista continuidade, mesmo que exista exclusividade, se não houver o preenchimento dos requisitos previstos ali nos artigos 2º e 3º da CLT, nós não estaremos diante de um contrato de emprego. Veja que no caso concreto, essa linha de separação é muito tênue, porque você imagina um autônomo, um prestador de serviços que vai se subordinar apenas àquele tomador de serviços, ou seja, ele não vai ter um outro contrato com outra pessoa naquele determinado tempo e ele vai estar ali de forma contínua. Veja que é realmente necessário analisar o caso concreto para saber se esse prestador de serviços aqui não é indispensável à atividade daquela empresa, se ele não está de fato recebendo ordens diretas, sendo regulamentado, sendo o tempo todo pressionado ou até mesmo direcionado pelo tomador de serviços. E também tem o requisito da remuneração. Nós sabemos que o autônomo, ele define o preço que ele vai receber, mas aqui ele vai estar dependendo totalmente dos valores que serão pagos pelo tomador. Sendo assim, mesmo que o artigo ali previsto pela reforma trabalhista tenha dito que não vai ficar caracterizado o contrato de emprego, o fato é que esse caso deve ser analisado de perto para que não haja desvirtuamento da figura do trabalho autônomo. Em resumo, nós analisamos aqui 4 pontos para definir se realmente estamos diante de um contrato autônomo ou de um contrato de emprego. Primeiro, a fixação do preço é determinada pelo prestador de serviços e não pelo contratante. Segundo, não há uma jornada de trabalho pré-fixada. Quem define o momento do trabalho, a hora e o dia que esse trabalho vai ser realizado é o autônomo, é o prestador de serviços. Terceiro, quem corre os riscos dessa atividade é o próprio autônomo, é o prestador de serviços. Ele responde por qualquer defeito, por qualquer falha na prestação desse serviço. E por fim, esse trabalhador não estará inserido na dinâmica empresarial daquele tomador de serviço, ou seja, ele não vai estar ali de forma permanente o tempo todo prestando seu serviço. Cabe dizer que o verdadeiro contrato autônomo não é regido pelo direito do trabalho, e sim por lei especial e também pelo Código Civil. Sendo assim, apenas quando descaracterizado esse contrato, quando houver um falso manto de autonomia em um contrato que há de fato a subordinação, aí sim, nesse caso, é que esse contrato será regido pelo direito do trabalho, uma vez que ele não é contrato de autônomo, mas sim um contrato de emprego. A diferença aqui ficou clara para você, né? A questão aqui, a palavra-chave é a subordinação. Bem, pessoal, é isso. Se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, eu peço que você o compartilhe, que você curta, que você se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Até o próximo vídeo.